Você já ouviu falar em stablecoin? Já conhecem as que existem no mercado? E tem acompanhado o que tem acontecido com essas moedas recentemente? Fala, investidor! Eu sou o Guilherme Serra, especialista em criptomoedas e investimentos, e te levo a fazer um 15 em 1 no mundo cripto. Ainda não sabe o que é um 15 em 1? Então fica comigo, se inscreva no meu canal do YouTube, me siga no Instagram e na página do Facebook, porque eu vou te ajudar a ganhar dinheiro de verdade nesse mercado. No vídeo de hoje eu vou abordar sobre as stablecoins. Se você ainda não sabe, as stablecoins são moedas estáveis que têm alguns objetivos. Elas geralmente têm o objetivo de manter a paridade de um com o dólar, mas também pode ser com outros ativos. Podem existir stablecoins com outros ativos, não somente com dólar. Mas essas que existem são uma espécie de dólar de alguma outra proposta cripto. Eu vou te explicar melhor na sequência, não sei se ficou um pouco confuso. Mas antes disso, eu te informo que não farei nenhuma recomendação de compra ou de venda de criptomoedas nesse vídeo. Por mais que eu venha mencionar algumas criptomoedas, eu não estou sinalizando nada sobre elas nessa direção de comprar ou de vender. Também não vou te prometer nada que eu não conheça, não tenha feito ou não possa te entregar. Eu preciso te dizer também que, apesar da paridade, as stablecoins têm os seus riscos próprios, além do risco do próprio dólar. Naturalmente, ao entender sobre as stablecoins do mercado, você irá se vacinar em relação a esses riscos, vai entender também oportunidades, os seus objetivos e aumentar o domínio sobre o mercado como um todo. Toda e qualquer área que você domina no mundo cripto, você naturalmente se aproxima mais do 15 em 1. Se você ainda não sabe, o 15 em 1 é multiplicar por 15 vezes o valor investido em uma criptomoeda em até um ano, daí 15 em 1. Vale ressaltar que você não fará o 15 em 1 com uma stablecoin provavelmente, a menos que o dólar se valorize 15 vezes em relação ao real, mas é uma multiplicação muito grande. Mas, por exemplo, existem propostas de criptomoedas com as suas próprias stablecoins. O investidor precisa olhar isso e identificar o que há por trás do projeto, se há uma stablecoin bem lastreada em ativos reais, se essa criptomoeda por trás da stablecoin tem uma boa proposta, entre outros fatores a serem observados. É como um casamento. Se há uma proposta de stablecoin atrelada a uma criptomoeda, ela precisa estar em sintonia para ter um casamento duradouro. Se não for esse o caso, vai ter briga e separação e, enfim, diversos desastres dentro da plataforma. Eu me recordo da primeira vez que eu vi sobre stablecoin. Eu não entendi nada. Na verdade, eu nem percebi que era uma stablecoin aquilo que eu estava vendo. Eu abri a minha conta, na Binance na época, e via algumas opções de comprar criptomoedas, mas não tinha opção em real, que é o BRL. Mas espera aí, para você não ficar confuso, caso ainda não invista, há a possibilidade de comprar ativos com reais, mas na época o ativo que eu buscava não tinha em real. Então eu vi que tinha o ativo com o USDT. E tinha que ter o USDT para comprar aquela moeda. Eu achei estranho aquele T, mas eu pensei, deve ser uma maneira que a corretora chama o dólar, que é o USD, e isso aqui deve ser o dólar mesmo. Mas depois eu vi que era o dólar Tether, ou seja, uma stablecoin que tinha a proposta de paridade com o dólar. Só que não era o dólar, ainda que valesse o mesmo que o dólar. Eu já te disse isso, mas no começo da minha trajetória no mundo cripto, eu fui descobrindo muitas coisas que eu tive que descobrir sozinho mesmo. Ainda era uma área muito nova e essas informações não estavam tão presentes no cotidiano, então o desafio de se informar era maior. Eu já tinha concluído o meu MBA em investimento e risco, mas apesar de ser uma faculdade grande, a FGV, lá não existiam tantos materiais relacionados a criptomoedas, até mesmo porque era realmente uma área muito embrionária. Moral da história, eu tive que me virar para buscar informações. Sempre com o olhar e o radar ligado como investidor, como eu aprendi no meu MBA, mas especificamente a parte técnica do mundo cripto não existia. Guilherme, mas se ela vale a mesma coisa que o dólar, por que comprar ela? Bom, na Binance e em outras corretoras você precisará comprar moedas de acordo com algum par que tem as negociações disponíveis, como eu acabei de mencionar para você. Por exemplo, se você for comprar Bitcoin, você tem a opção de comprar com os seus reais o próprio Bitcoin. Mas outras moedas, talvez as um pouco menores, você não vai ter essa opção. Então vai precisar comprar, por exemplo, uma stablecoin que tenha negociação disponível. E depois você vai poder comprar a tal moeda, depois de ter comprado a stablecoin. Em alguns casos você pode comprar Bitcoin para comprar outra moeda, isso também é possível. Mas nem sempre, às vezes você vai precisar comprar a stablecoin mesmo.
Você também pode ter na carteira como se fosse um dólar, mas não é a mesma coisa que o dólar, existem os seus riscos e você precisa saber disso. Apesar da paridade que eu falei, elas não são a mesma coisa. O primeiro desses riscos é que a moeda pode perder a paridade por algum motivo. As maiores têm essa probabilidade bem menor, mas ainda assim não é uma probabilidade zero. O segundo motivo é a liquidez, algo que é menos arriscado nas stablecoins maiores, mas também pode existir. O risco de liquidez é de não haver moedas para comprar, né? Caso você solicite a compra ou, no caso contrário, da venda. Mas dito isso, vamos aprofundar agora sobre o momento do mercado das stablecoins e muito mais. Bora ver! Já te adiantei o que é, né? Você já sabe exatamente do que é. Já falei para você também que existem riscos e que você não deve olhar e achar que é a mesma coisa que o dólar. Quando eu disse isso, eu falei também o porquê disso. Se você ainda estiver com alguma dúvida em relação a isso, deixa aqui um comentário ou manda mensagem no Instagram, Facebook, em qualquer página da rede. Existem alguns tipos de stablecoins. As mais tradicionais são as lastreadas em ativos reais. O que eu quero te dizer com lastreadas? Bom, seria uma stablecoin com reservas na grandeza do seu valor de mercado. As reservas são importantes para, na hipótese de todos os donos das stablecoins solicitarem saque, a plataforma conseguir pagar e manter a paridade com o dólar mesmo assim. Muitas vezes as stablecoins dizem ter as reservas, mas, por exemplo, não há tanta transparência, e isso de forma geral. Na verdade, isso é algo que já melhorou, mas sempre é bom avançar na transparência e os investidores precisam ficar ligados. Também é importante observar a composição da reserva, ou seja, como está composto o valor de mercado que ela diz ter como reserva lastreando, para caso seja necessário, ela utilizá-los. Em dinheiro mesmo, em bitcoins ou outras criptomoedas, em ativos físicos, participações em empresas, são fatores importantes e você precisa entender. Esse é um movimento fundamental para o mercado cripto, o amadurecimento das propostas. As plataformas de criptomoedas precisam ser mais específicas e transparentes, mas os investidores também precisam ser críticos. Parar com esse negócio de acreditar no canto da sereia ou de que alguém falou alguma coisa, então você deve fazer. Eu conheço gente que já investiu no passado e se decepcionou porque não era tão crítico ou criterioso para escolher os seus investimentos. Nesse caso, o problema não é exatamente do mundo cripto, mas sim de não analisar corretamente os ativos, não diversificar a carteira e comprar as criptomoedas seguindo o método 12 de cash que eu já falei para você algumas vezes. O mundo cripto tem sim os seus desafios, a sua situação atual, mas nem tudo o que acontece é por conta do mundo cripto. Você precisa agir corretamente também, porque com qualquer tipo de investimento, se você age equivocadamente, você vai perder dinheiro. Então, não adianta jogar a culpa no mundo cripto. Mas enfim, então as plataformas elas precisam buscar evolução, transparência e sustentação econômica justamente nesse processo de amadurecimento. E os investidores precisam também se aperfeiçoar cada vez mais no critério de seleção. Quanto a essa parte, você pode contar comigo, estou aqui com você justamente para isso, sempre compartilhando os meus conhecimentos com você, tudo que eu aprendi desde meus 20 anos investindo e também nas minhas formações, tanto na faculdade quanto nos meus MBAs, inclusive no MBA em Investimento e Risco. E voltando, eu falava sobre as stablecoins e os lastros dessas stablecoins. Vale ressaltar, no entanto, que existiram tentativas recentes de mudar esse modelo das stablecoins. A ideia era propor modelos de stablecoins algorítmicas, que não são aquelas que precisam ter uma reserva lastreando. Existia todo um mecanismo para isso, eu já falei sobre isso no vídeo em que eu falo sobre a Luna, né? E o colapso que ela teve e o que aconteceria. Se você tem alguma dúvida, confere lá no vídeo. Mas como eu acabei de falar, não deu certo e colapsou. A stablecoin da Luna era o UST. Ela não suportou a forte queda de mercado nesses últimos meses e perdeu a paridade com o dólar. O modelo realmente naufragou. Outra stablecoin que perdeu a paridade não foi a zero como a UST, mas perdeu a paridade também é a USDD, que é a stablecoin da Tron. Foi como eu disse recentemente nas minhas redes, as stablecoins que não são essas algoritmas que já naufragaram, ainda que tenham que se aperfeiçoar, elas passam relativamente bem pelas quedas mais fortes do mercado. Então acaba sendo um copo meio cheio você observar esse lado positivo das stablecoins. Mas afinal, quais são as stablecoins mais relevantes? Bom, a primeira delas é o USDT, que é o dólar Tether, com valor aproximado de mercado de 70 bilhões de dólares. A segunda é o USDC, que é o dólar coin, com o valor de mercado próximo a 55 bilhões de dólares. E a terceira é o BUSD, que é o dólar da Binance, com valor de mercado próximo a 17 bilhões de dólares.
Essas seriam as 3 mais relevantes, mas existem muitas outras como a DAI, TUSD, USDP, USDN e outras várias stablecoins. Mas como eu disse, você precisa estar estudando para poder entender se aquela stablecoin realmente é consistente na forma e no conteúdo que ela está se propondo a ser. Mas vale um parêntese, se você quiser comprar e manter a stablecoin na carteira, pode fazer mais sentido muitas vezes você comprar o dólar mesmo. É claro, tem os prós e os contras de cada um. Se for escolher alguma delas para algum período estratégico, aí pode ser mais interessante utilizar uma das stablecoins maiores. Isso se você for escolher uma stablecoin. As stablecoins têm a vantagem de não pagar o spread que você pagaria caso comprasse o dólar. Isso é uma verdade. O que seria o spread? Por exemplo, se o dólar está cotado a R$5, as exchanges de câmbio vendem por 5,10. Já o dólar Tether você pode comprar por R$5 mesmo. Uma outra vantagem das stablecoins é que você pode comprar uma stablecoin e deixar travado no mercado, né? Deixar isso como se fosse num stake e você vai sendo remunerado em um percentual ao ano. Existe essa possibilidade também dentro do mercado cripto. E é claro, quanto mais arriscada a stablecoin, mais eles pagam, mas também existe o risco, você precisa saber disso. E para transformar o dólar Tether em dólar tradicional, você vai precisar pagar uma taxa alta, o que acaba fazendo mais sentido se você tiver um volume mais alto de dinheiro, né? Se você quiser converter o dólar Tether para o dólar e tiver um volume mais alto de dinheiro, fica mais barato. Mas enfim, isso tudo que eu falei ficou confuso? Você conseguiu entender o que eu falei? Os prós, os contras e afins? Se tiver alguma dúvida, não fique com dúvida. Deixe aqui um comentário também que eu respondo sem sombra de dúvidas. Nesse vídeo, então, você viu sobre as stablecoins. Eu passei por modelos que existem no mercado ou que existiram no mercado em algum momento. Você viu depois as principais do mercado e as vantagens de se comprar o dólar mesmo ou uma stablecoin para ter na carteira como se fosse um dólar. A escolha é sua, mas apesar de inicialmente ser mais barato comprar as stablecoins, existem os riscos envolvidos. Estamos chegando ao final desse vídeo, investidor. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e de marcar o sininho para receber avisos dos futuros vídeos que serão postados por aqui. E se gostou desse vídeo, se aprendeu alguma coisa comigo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos que gostam de investimentos e criptomoedas. Fazendo isso, você me motiva a continuar compartilhando os meus conhecimentos com você. Fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!